Só evangelista. Quem faz parte da CRIO, Naila? Eu, Sandro, a Ana Paula, a Dorothy, o Daniel, a Cris e o Fernando. Muito bem. Babi, o que é o communication? Communication é uma mensagem que fica responsável pela comunicação do Ministério todo, passar os e-mails, passar os Face, todas as informações que nós precisamos saber, novidades, terminal. Aí, todas as informações da secretaria, certo? Peguei vocês. Né? Então, assim, o communication ele cuida das redes sociais, das filmagens, das fotografias, das partes visuais, do relógio, né? Por exemplo, vocês fizeram um trabalho lá, a apresentação do folder, né? Da parte visual, da comunicação. Hoje o jejum do bola é o quê? Comunicação. Alguém orou pela comunicação do Ministério? Não estava lá, mas a gente sabe que o nosso Ministério precisa de comunicação, porque a gente se comunica através da arte. E a arte também digital. Amém? Tem que orar muito pro nosso site. Até a menina da comunicação foi parar no hospital esses dias. Internada, tudo. Então, assim, a gente precisa orar. Por quê? Porque é uma ferramenta poderosíssima que o diabo está tentando segurar. Então, tem a parte do Creedence. O que o Creedence faz, Thaís? Vai ter prova, tá? E vai ser num sábado que eu não vou avisar. O que o Creedence faz, Tânia? Vocês que são novos que têm que se interessar, não somos nós que temos que se interessar e explicar para vocês. Já foi dito desde o primeiro dia que é para ler apostilas, tem no site, a gente coloca informação direto. Até quem entra no grupo, lá quem já está no grupo, que alguns dos novos ainda não estão, só vão entrar quando forem ungidos, que a unção vai ser provavelmente daqui a uns meses, né? Então eu preciso saber que ministério que eu faço parte, o que acontece nesse ministério, quem é quem dentro desse ministério. A Andréia não é líder do ministério, muitas vezes eu vejo que todo mundo vai atrás da Andréia. A Andréia é secretária do ministério, ela não é secretária de vocês. Ah, mas eu sou do ministério. Ela faz a secretaria do ministério, do que faz parte da parte administrativa do ministério, não individual. Cada um é responsável por o quê? Por suas escalas, por correr atrás da informação. Depois, André, eu queria que você passasse por e-mail aquelas funções do Levita, lembra? Uhum. Passa para cada um de novo. Acho que tem até na salinha. Tem aqui dentro, não tem? Ou já tirou? Você tirou. Ou então deixa ali, não precisa passar por e-mail, deixa ali. Eu quero que vocês tenham essa proatividade de correr atrás da informação. Né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Twitter, toda a informação é rápida, não é? E a gente acaba se acomodando. Se a informação não vem até a gente não vai buscar mais a informação. A gente acaba ficando um pouco acomodado. Então, da comunicação, quem que é? A Ana Pérez, o Daniel, né? Dentro da comunicação tem o production, que é a parte de figurino, que a Karen que está responsável, a Cris está junto com ela. Né? Tem a parte de cenário, tem um monte de coisa de produção, que entra o lance de fotografia, que tudo faz parte do communication. Então, o production está dentro do communication. Ah, Simone, por que vocês usam isso em inglês? Porque é a visão do bola. Bola radio, bola TV, né? Então, por conta disso. Dentro communication, CRIO, o clean, que é a zeladoria, né, que não é menos importante, não tem o mais e o menos importante, amém? E eu quero que vocês se interessem por isso, porque a gente precisa entender a visão, vestir a visão para multiplicar. Não adianta a gente estar no ministério e se sentir meio... Eu sei que quando está chegando é novo, mas já faz um mês que vocês estão. Então, no mês dos novos, quais que são os seus deveres? Sexta-feira, administração, exceto quando tem culto de mulheres, que é a única vez que não tem, ou feriado, né? E no sábado, da 1 às 3. Depois vocês vão começar a vida, quem puder fazer aula com a gente, faça. É importante fazer aula, se não puder fazer aqui, faça em outro lugar. Tem que fazer aula, tem que ter técnica.
né? Porque ministério de dança, dança, não dá para fazer outra coisa. Né? Então, eu preciso que vocês entendam o que a gente está fazendo, tá? Vamos orar mais uma vez? Fecha os olhos aí. Pai, eu quero te agradecer por aquelas aulas que já tiveram, por cada um que está entendendo a visão, que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha colocar a motivação correta, que o Senhor venha colocar uma proatividade, um ânimo, tira todo o desânimo, tira tudo que não vem de Ti, Deus. Ensina-nos a nos comunicar com o nosso corpo, ensina-nos a nos comunicar, Senhor, de maneira sem o diabo trazer distorção, Pai, sem a gente mesmo distorcer, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem nos purificar com a Tua Palavra, lava-nos na Tua Palavra, queremos andar na luz da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é a luz que despedaça, Senhor, todas as trevas em nós, vem com Teu óleo despedaçando todo o jugo, Pai. Coloca anjos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, cada dia mais conhecer o profundo da Tua Palavra, a revelação, crescermos na Tua Palavra, que possamos parecer mais contigo, Deus. Menos de nós e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Todo mundo abriu em Gênesis 6 e deixa aberto aí. A gente vai falar hoje sobre o poder do pensamento. Não sobre o poder da mente, tá? Não vai ficar querendo levantar a Bíblia, olhar por aquela chuquinha e fazer a chuquinha levantar. Não é esse poder que eu estou falando. Mas o poder do pensamento, o impacto que ele tem sobre cada um de nós. Né? Como que a gente... Obrigada. Como que a gente sabe se o nosso pensamento é bom ou se o nosso pensamento é mau? Como que a gente sabe se o nosso pensamento vem de Deus, vem de mim mesmo ou vem das trevas? A gente vai falar assim, isso é fácil de responder. Quem pode responder para isso? Não, porque, assim, a minha opinião, né, tem que ter um filtro, né, a Bíblia diz que a gente deve pensar em tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que é, né, nisso vocês devem pensar. Então, acho que foge disso, já não vem de Deus, ou é certo ou é também de outra pessoa. Bom, muito bom, mas como eu sei o que é certo e o que é meu? Quem pode me responder isso? Através da leitura da palavra. Vamos deixar essa em aberto. Quando você veio para cá, o que você estava pensando? Não precisa responder. Eu vou chegar atrasado. Vou tomar uma bronca. Vou tomar uma exortada na palavra. O que você veio pensando? Vai ser legal. Que legal eu vou para a aula. Que droga, perdi a aula. O que você veio pensando? Poxa, que legal, hoje é sexta-feira. Né? Todo mundo bota aquele no Facebook lá. Poxa, hoje é sexta-feira. Será que você pensou nisso? Não quero vir. Qual foi o seu pensamento? Não estou afim de vir. Vai ser uma balada. Deus conhece o meu coração. Né? Qual foi o seu pensamento? Qual foi o seu pensamento durante a ministração? Quando começa a palavra? Quando fala, agora é sobre o pensamento. Onde vai seu pensamento? Onde vai seu pensamento durante uma ministração? Meu Deus. Ainda bem que fica com o relógio. Porque antes ficar tudo pulando o relógio. Vai ter um celular que fica assim, né? Qual foi o seu pensamento? Que você vai comer daqui a pouco? No que você não comeu, que não deu tempo de vir pra cá, na sua fome? Qual foi o seu pensamento? Nossa, que cabelo horroroso da senhora, tá tudo frio. O que você ficou pensando durante a ministração? Daniel, deu risada, peguei. Deus revelou. No erro de português da pessoa que está pregando. O que você fica pensando? Afinal de contas, nós somos seres pensantes. Nós pensamos em todo momento. Quando você pergunta para alguém, o que você está pensando? Você fala, nada. Isso é uma coisa, não tem como a gente não estar pensando em nada. Nada que eu quero te falar, nada que te interessa, mas alguma coisa você está pensando. Sim ou não? Sim. Hoje, muitos acreditam que por ser uma sexta-feira 13 é um dia de azar. Muitos pensam que é um dia de sorte.
Muitos, por pensarem nisso, acreditarem nisso, se torna uma verdade. Para aquela pessoa é uma verdade. Sim ou não? Então, o pensamento ele está diretamente ligado à crença. Né? Então, eu posso ter pensamentos maus, posso ter pensamentos bons, só vai depender do que eu quiser ocupar o pensamento, como a Ana Paula mesmo disse. Pensar, como diz em Filipenses 3, tudo que é puro, tudo que é louvável, que tenha bom ânimo, sendo para o ministerial, pensar, isso é bom ânimo, já dá para saber que esse pensamento não é de Deus. Ah, mas é porque eu trabalhei a semana inteira. Não, é porque o diabo sempre vai querer te impedir para fazer as coisas de Deus. Você tem que ir para uma aula, tem que ir para uma administração. Você não pensa o que você vai precisar para? Preciso de uniforme, preciso disso, preciso de dinheiro da condução, sim ou não? A Bíblia diz que não tem como uma pessoa ir para uma guerra sem se assentar e pensar no que vai precisar para a guerra. Planejar, colocar no papel. O que eu vou precisar na guerra? X guerreiros, tantas bombas. Você planeja o seu dia antes de sair da sua casa, sim ou não? Sim. Só os mais desencanados da vida que sai na metade do caminho e pensa, pô, esqueci a marmita. Pô, esqueci o dinheiro do... Ô, motorista, deixa eu ver pela frente, esqueci a carteira. Sim ou não? Mas a gente tem que planejar, tem que pensar. Nossa, aqui todo som longe de casa, correndo, né? Então, hoje também, engraçado, né, que inventaram que hoje é o dia do beijo. Quando eu falo para você que hoje é o dia do beijo, o que vem na sua cabeça? Beijo. Vem que hoje é dia de você beijar as pessoas que você tem carinho. Porque, sei lá, por exemplo, eu não me sinto, por exemplo, acanhado de chegar e dar um beijo no Sandro, por exemplo. Eu tenho um carinho muito forte por ele. Ou no Daniel, ou sei lá, em qualquer irmã, ou... Tá, mas fala a verdade. Você saiu comemorando o dia do beijo? Hoje é dia do beijo, Ana Paula. Quando eu cumprimentei, eu pensei nisso. Não, ridículo. Mas, o que as pessoas fazem? Ah, hoje é dia do beijo. Vou beijar a mão. Sempre a tendência é pensar no mal. É mentira falar que a gente pensa no ósculo santo. Que eu vou dar meu irmão. No beijo. Você não imagina a cena de um beijo de uma mãe beijando um filho. De um filho beijando o pai, ou do próprio, né, a Bíblia diz do pai que correu e beijou o filho pródigo. Não pensa. E sabe por que não pensa? Nem o Fernando, nem eu, nem ninguém? Porque a gente é bombardeado com pensamento negativo e pensamento mal desde que a gente nasceu. Nem a Bela adormecida não ficou pensando no beijo no dia do beijo. Mas alguém me beija aqui quando eu sai, eu sei como. Porque o beijo já virou algo banal e algo sensual, algo nojento. Sim ou não? E hoje quantas pessoas que não vai estar na balada? O quê? Fala, hoje eu vou comemorar o dia do beijo. 1, 2, 3, vai beijar? Vai falar, pessoal, hoje é dia do beijo, né? Sim, você vê até crente colocando, às vezes, no Facebook, no Twitter, um monte de coisa. Então, assim, é um dia que muitas vezes o diabo tenta para mexer com o quê? Com os nossos pensamentos. Para mexer com nossas emoções. Nosso pensamento, emoção e alma é uma coisa só. Amém? Amém. O que Einstein falava em relação ao pensamento? Não era Einstein que falava? Pense. Logo existe. Logo existe. É? Não. Achei que seria ser ou não ser, né? Que Freud? É Freud? É Freud? Sei lá. Cadê a Ana Pérez? Tá, então que seja. Alguém falou. Alguém falou, penso logo existo. E eu não interessa nem quem falou, eu já corrijo essa afirmação que eu acho errônea. Por quê? Eu penso, logo existo ou não. Ficar com a pressão, né? Vamos. Por quê? Porque se eu penso mal, eu deixo de existir. Ah, imagina. Deixa. Quando uma pessoa tem síndrome de pânico, ela deixa de existir. Quando ela tem depressão, ela deixa de existir. Ela vegeta só.
Né? Quando uma pessoa tem sede de vingança, ela anula a vida dela, ela deixa de existir, ela vive a vingança. Então, não é só porque eu penso que eu existo. Porque se eu pensar mal, eu vou existir para o mal. Aquilo vai fazer mal para mim. Aquilo vai fazer mal para quem está ao meu redor. Né? Então, eu preciso pensar o que eu tenho pensado. Olha que cabeção. Refletir o que eu tenho pensado. Meditar no que eu tenho pensado. Meditar no que tem ocupado meu cabeção. Lê aí para mim, Grazi, Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Amém? Então, desde o princípio, amém, Dani? Desde o princípio, Deus já percebeu que a inclinação do homem era para pensamentos malignos, não era para pensamentos bons. O homem, desde que entrou o pecado, o primeiro pensamento da Eva, antes dela pecar, já foi, eu não sei igual a Deus. Já começou no pensamento. Certo? Por quê? A serpente falou e ela pensou. Para com esse barulhinho, por favor. Ela pensou, ela ficou refletindo no que ele falou. Ela meditou, ela pegou uma seta ruim e botou para o pensamento dela. E aquilo tomou vida, deu pecado e ainda fez outros pecarem. Então, o meu pensamento, eu penso logo existo, mas eu posso deixar de existir. E posso deixar o outro deixar de existir por causa do meu pensamento. Nós somos formadores de opinião. Amém? Um artista é um formador de opinião. Ele precisa ter opinião sobre as coisas. Deus não nos fez robôs. A gente tem que pensar. Pensar não é ser rebelde. Mas o que eu faço com o meu pensamento vai denotar se eu estou rebelde ou não. Se eu estou deixando Deus alinhar o meu pensamento ou não. E a gente precisa entender isso. Então, o que a gente percebe aqui? Que toda a nossa natureza, ela veio dessa a nossa natureza natural, a natureza natural é ótima, a nossa natureza pecaminosa, ela tende ao mal, ela tende à carne, né? Mas nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos do Espírito, nós não estamos só na natureza pecaminosa. Nós tivemos um novo nascimento, nós tivemos uma nova oportunidade, uma nova chance de pensar. Transformar o nosso pensamento com o pensamento de Cristo, renovar a nossa mente com a mente de Cristo. A gente não precisa mais pensar condicionado como o mundo pensa, nas trevas, e aquela coisa opressa. A gente é livre. Mas às vezes a gente sendo livre dentro da igreja, o nosso pensamento ainda está cativo. E não a Cristo. Abre para mim, todo mundo, Provérbios 14. A Bíblia diz que a gente tem que andar na carne, não no espírito. E quando a gente tem pensamentos maus, a gente está andando no espírito ou na carne? Provérbios 14, 22. Monique, lê para mim. Não trouxe nem a Bíblia. Acaso não eram os que maquinam o mal? Acaso não eram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam bem. Então o que está dizendo aí? Que não é certo que, né, em outras versões, não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Ou seja, aquilo que o homem plantar, ele não vai colher. Você está pensando mal, desejando mal, fazendo mal, ele não vai colher aquilo. Mas também é certo que os que planejam o bem, o que encontra aí nessa palavra? Amor e fidelidade. Amém? O pecado começa onde? O pensamento. Na mente? Pensamento. Já dei um exemplo do começo, já dei a dica para vocês acertarem. Eva ouviu, pensou e já pecou. Quando você adultera, olha alguém, você já pecou no pensamento, não é o ato. A gente pensa que só o ato é pecado. Pensar também é pecado. O meu caráter, ele é definido por aquilo que eu penso, reflito e reajo com o meu pensamento. Tive um pensamento
sei lá, alguém me magoou, na hora que ver aquela pessoa pendurada de ponta cabeça, na sua calça. Mas o que eu fiz com aquele pensamento? É o que vai gerar o meu caráter. Se é o caráter de Cristo ou o caráter da serpente. Se é o caráter de Jesus ou o caráter do mundo. Se eu resolvi perdoar, se eu resolvi pensar de uma maneira diferente, ou eu insisto na mesma maneira de pensar que me fez pecar e me machucar e machucar os outros a vida inteira. Porque às vezes a gente se converte, mas não converte os nossos pensamentos. Conversão, sem conversão de pensamento, não é conversão, é religiosidade. Ou seja, eu pensava assim, eu me converti, eu continuo pensando assim, se não tem nada a ver com a palavra, eu tenho que mudar meu pensamento para poder mudar minha atitude. Porque se eu não mudar meu pensamento, eu não vou mudar minha atitude. Faço filosofia, estudo filosofia, fico cabeção. Os filósofos não creem em Deus. E aí? Eu vou continuar acreditando naquilo depois que eu me converto? Né? Então, assim, eu preciso entender que tudo que Deus criou todas as coisas, inclusive a filosofia. Só que os filósofos distorceram. Lê filósofos cristãos que viajam, você pira. Mas ninguém divulga os cristãos. Nietzsche é um retardado para mim. Amém? Então, assim, a gente tem que reter o que é bom. Tem coisa que eles falam, tem ótimo, mas se for olhar a raiz, sempre é contra a palavra de Deus. E lembra que eu já falei para vocês que o ministério profético ele veio para trazer os princípios bíblicos. E a gente tem que sempre se voltar para os princípios bíblicos. Ah, porque a pesquisadora de dança, fulana de tal, e daí? Você tem que assistir, você é bom e ver ainda se Deus quer que você vá, porque tem coisa que só vai te contaminar. Sim ou não? Sim. Né? Outro pensamento, que além da vingança, tal, fica desejando, não se alegra com a alegria do outro, tipo, vê o outro alegre e fica, fulano, Deus abençoa, fulano, me abençoa. Ai, tá aqui. Olha o tipo de pensamento, que muitas vezes a gente não dá o braço a torcer, que a gente tem pensamentos invejosos, pensamentos de competição, pensamentos de ódio, de ira. Pode não verbalizar, mas passa pela cabeça, porque o diabo fica o tempo todo. E às vezes não é o diabo. É por isso que eu falei que a gente tem que saber o que é o diabo e o que é a gente. O cristão tem muita resistência em fazer terapia, porque acha que terapia é coisa de louco. Não é. Tem muito cristão mais louco do que pessoas que vai no psiquiatra. Psiquiatria que cuida de doenças da mente. Agora, o psicólogo cuida da alma. E muitas vezes a gente se converte, o nosso espírito se converte, mas nossa alma, nosso pensamento, a estrutura de pensamento está doente. Doente e viciada. Viciada de pensar daquele jeito. Viciada. Condicionada. Né? Não consegue renovar, ter uma nova maneira de pensar como Cristo pensa. E não é tão simples assim. Né? Provérbios 15, 28. Lê, por favor, Kéria. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Amém? O que eu estou pedindo para cada um ler, você vai decorar, o que você leu. Tá? Então, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. O que essa palavra quer dizer? Que a gente tem que pensar antes de falar. Que a gente vai dar conta de tudo que a gente falar. Não só do que a gente pensa, mas é até interessante isso. A Bíblia diz que a gente peca por pensamento, mas não diz que a gente vai dar conta dos nossos pensamentos. Diz que a gente vai dar conta das nossas palavras. Porque quando a gente fala, não tem como voltar atrás. Você pode até pedir perdão, mas o que falou foi liberado. Não dá para você recolher a palavra do ar. Quando você pensa, você pode pensar diferente. Você pode renovar o seu pensamento. Né? Você pode renovar a sua opinião sobre as coisas. E o justo pensa, o ímpio sai falando. Ou seja, cuidado com as respostinhas atravessadas. Cuidado com essa coisa de tipo, falou, bateu, tomou. Por quê? Porque isso mostra que a sua forma de pensamento não é a de Cristo ainda. Ainda é do mundo, ainda é a sua.
ainda se ataca para se defender, ainda não sabe ouvir. A Bíblia diz que a gente tem que ser tardio ao orar, tardio ao falar e pronto para ouvir. Às vezes alguém vem e te exorta e fala alguma coisa, você não ouve. Você já tem uma desculpa. Por isso que a Bíblia diz que o justo não se justifica. Porque o justo não tem que estar dando desculpa porque não fez tal coisa. Ele para, tem que falar, será que eu não errei mesmo? Deixa. Porque ninguém que ouve de uma vez, da primeira a falar é verdade. Você tem que parar para ouvir, para deixar aquilo entrar. Então pare e ouça. Né? Quando a gente é confrontado pelo líder, pensa se você consegue admitir a sua falha. Né? Não fica bravo porque é cobrado por algo que é a sua obrigação. Se você tivesse feito, você não teria sido cobrado. Né? E a gente não gosta de ser cobrado. Você gosta quando o seu chefe se cobra lá? Você gosta? Quem gosta? Mas no trabalho você é pago, na igreja você faz de graça, mas a gente vai ser cobrado. Sim ou não? Porque a gente vai prestar conta. Melhor ser cobrado aqui do que diante de Deus. Você vai falar o que pra ele? Já era, não tem mais desculpa. Aqui ainda tem, dá pra se arrepender, dá pra fazer de volta. Aqui a gente está treinando para chegar lá em cima. Chegar diante do trono branco. Para se parecer mais com ele. Né? Abram todos em Deuteronômio 15, por favor. Vocês estão entendendo? Cuidado com o seu pensamento, não viaja aí durante a ministração, hein? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não alimentar setas, para a gente não ter pensamentos de tirar vantagem de situação, de malandragem. É tão triste você ver isso dentro da igreja. Quantas pessoas são malandras dentro da igreja? Quantas pessoas querem tirar vantagem de ministério, querem se autopromover no ministério, querem títulos pelos caminhos errados, mexendo com os próprios pauzinhos, falando com fulano, se apresentando, né? Pulando etapas, não deixando Deus ser Deus. Acha que vai ser pelo melhor caminho. Do mesmo jeito que o diabo dá, ele puxa o tapete, né? Então, Deuteronômio 15, 9, lê para mim, Ana Paula, por favor. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Na minha versão, fala assim, cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Ou seja, neste caso, é o ano do jubileu lá, que era o ano